Na noite de carnaval de 1987, 3 amigas festejavam e curtiam a festa em uma pequena cidade no interior da Bahia. Por volta de 1h da manhã, elas começaram a fazer o caminho de volta para retornar para suas casas. Quanto mais se afastavam da praça, que era o local onde estava acontecendo a festa, mais silenciosas e desertas pareciam as ruas. Quando passaram por uma pequena e velha igreja, um folião parecia procurar algo do lado de fora. Bom, pelo menos foi o que elas deduziram. Um homem com roupa de trabalhador do campo e com uma cabeça de porco. Só podia se tratar de alguém fantasiado que estava vindo da festa. Ele perguntou às meninas se elas tinham visto o seu cachorrinho. Quando elas disseram que não, ele pediu que o ajudasse a encontrar o cachorro perdido. As meninas concordaram em ajudar na busca e o homem fantasiado de porco as conduziu até a velha igreja. Assim que elas passaram pela porta, o homem a trancou atrás de si, prendendo as 3 garotas no lugar. Elas perceberam que foram enganadas, mas já era tarde demais. Tentaram fugir, mas ele era rápido e muito forte. Ele amarrou as garotas e as manteve na velha igreja por algumas horas, abusando de todas as formas que se é possível imaginar. Os gritos ecoavam nas paredes de mármore, nas vigas de madeira e no teto ornamentado. Depois que ele se divertiu, as pobres garotas, com os olhos cheios de lágrimas, achavam que não podia ficar pior. Mas elas estavam erradas. Ele as matou uma por uma, as degolando com uma faca. E então sumiu no meio da noite. As poucas pessoas que viram um homem com cabeça de porco andando pela rua não estranharam e jamais poderiam imaginar o que havia acontecido. Afinal, era carnaval e muitas outras pessoas estavam andando pelas ruas fantasiadas. Na manhã seguinte, o padre local ficou surpreso ao descobrir que as portas da igreja estavam destrancadas. Ele entrou e, na escuridão, ouviu um misterioso som pingando. Enquanto caminhava pelo corredor, ele viu uma poça de sangue sobre o altar. Abriu todas as janelas e cortinas da igreja e engasgou de horror com a visão aterrorizante que estava diante dos seus olhos. O som gotejante vinha dos corpos sem cabeça de 3 garotas penduradas de cabeça para baixo nas vigas da capela. O sangue delas pingava dos tocos ensanguentados de seus pescoços e formava uma enorme poça no altar. Os corpos das meninas foram enterrados no pequeno cemitério municipal atrás da capela. Porém, o mais bizarro e pavoroso ainda estava para acontecer. Apenas algumas semanas depois, seus pais receberam 3 pacotes misteriosos pelo correio. Quando desembrulharam e abriram as caixas, eles recuaram de terror. As caixas continham nada mais, nada menos que as cabeças decepadas de suas filhas mortas. Algumas pessoas dizem que se você visitar aquela igreja na madrugada da quarta-feira de cinzas, você ainda pode ouvir seus gritos e pedidos de ajuda que ecoam no meio da escuridão. Até hoje, o tal homem visto pelas testemunhas com a tal cabeça de porco
jamais foi encontrado. Há muitos anos atrás, em uma pequena cidade do interior, havia uma jovem chamada Josefina. Josefina tinha o mau costume de sempre se atrasar para a missa da manhã de domingo em sua igreja local. Como a missa começava cedo, por volta das 6:30, ela sempre perdia a hora e acabava não acordando a tempo. Finalmente, ela se cansou dos seus pais brigando com ela e decidiu que nunca mais iria se atrasar. No domingo seguinte, Josefina acordou assustada e sem saber que horas eram. Pulou da cama com pressa, rapidamente se vestiu e saiu correndo porta afora, sem sequer olhar para o relógio para ver que horas eram. Ainda estava escuro do lado de fora. Estava muito quieto e não havia mais ninguém na rua. O único som que ela ouvia era o barulho dos seus próprios passos na calçada, enquanto ela corria em direção à igreja. Ao ouvir o sino da igreja tocar, ela acelerou o passo e pegou um atalho pelo cemitério. Ela chegou à igreja quando a missa estava prestes a começar. Ela encontrou um lugar livre e se sentou aliviada. Finalmente, havia chegado a tempo. Porém, ela sentiu algo diferente. Deu uma rápida olhada ao redor e, para sua surpresa, não reconheceu ninguém no local. A igreja estava cheia de pessoas que ela nunca tinha visto antes. Todos estavam olhando fixamente para a frente e em um silêncio assustador. Assim que o padre saiu para celebrar a missa, Josefina percebeu que ele também era um estranho. O padre pediu à congregação que orasse pela alma de uma jovem chamada Francisca, que havia morrido naquela noite. Josefina ficou chocada. Ela conhecia Francisca e nunca tinha ouvido falar que a pobre menina estava doente. Algo estava radicalmente errado ali. Por isso, ela começou a se sentir bastante inquieta. Josefina olhou em volta novamente e, quando seus olhos começaram a se ajustar à luz fraca, viu alguém que conhecia. Havia uma senhora sentada em um lugar mais atrás na igreja. O coração da garota quase saltou pela boca quando ela se lembrou que aquela velha tinha morrido no ano passado. Olhando para a frente, ela viu que algumas das pessoas sentadas lá pareciam muito estranhas. Elas tinham a pele com a cor meio branca, como se fossem albinos ou algo do tipo. Um deles virou a cabeça e Josefina descobriu, para o seu horror, que o homem era, na verdade, apenas um esqueleto de terno, apenas uma caveira e alguns ossos. Só então ela olhou no seu relógio. Estava marcando 00:05. O coração da garota acelerou. Essa é a famosa missa dos mortos, ela pensou consigo. Ela percebeu que alguns deles estavam olhando para ela com seus olhos cheios de raiva. Ficou claro que ela não devia estar ali. De repente, ela sentiu um toque em seu ombro. Nervosa, ela se virou e encontrou seu avô parado na fileira de trás.
Ele havia morrido há 3 anos. Havia uma expressão preocupada em seu rosto. Ele se inclinou em sua direção e sussurrou em seu ouvido: "Saia agora, enquanto você ainda pode. Você não pertence a este lugar." Josefina imediatamente agarrou seu casaco e caminhou rapidamente em direção à porta de saída. Ela ouviu passos vazios ecoando atrás dela e olhou para trás. Os mortos estavam se levantando dos seus assentos e a seguindo. Ela reconheceu algumas das pessoas. Um ladrão que havia morrido com um tiro na testa preservava o rosto desfigurado. Um homem que morreu atropelado por um caminhão caminhava com o corpo todo retorcido. Todos iam em sua direção com um semblante de raiva, como se não suportassem a presença de uma intrusa ali. Josefina ficou apavorada e começou a correr. Foi quando sentiu mãos esqueléticas a agarrando, tentando impedi-la de partir. Ela se debateu e lutou para se libertar das suas garras. Seu casaco foi tomado e arrancado do seu corpo. Quando tudo parecia perdido, ela sentiu seu braço sendo puxado. Era o seu avô que gritava para que ela corresse. Ela o fez. Correu sem olhar para trás. Gritando, chorando e apavorada pelo medo, Josefina correu todo o caminho de volta para casa. Ao chegar, contou aos seus pais o que havia acontecido. Mais tarde naquele dia, alguém apareceu na casa dela, segurando o que restava do seu casaco estraçalhado. Ele havia sido encontrado no cemitério da cidade. Disseram à menina que ela teve muita sorte, pois algumas vezes no ano a alma dos mortos saem do cemitério e se reúne para rezar uma missa, mas que não toleram entre eles a presença de um vivo. Sendo assim, acabam tirando a vida do intruso, para que assim essa pessoa possa se juntar a eles.